Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, um bom dia. Estamos continuando, na nossa jornada espiritual. 6º dia hoje, um tema libertação. É um tema assim que Deus abriu um leque de tanta coisa que a gente já abordou aqui, tanta coisa. E o tema de hoje é liberto da falta de fé. Às vezes, quando eu observo nos pedidos de orações que tem pedido aqui, que eles são repetidos já faz 2 anos praticamente. Isso mostra uma falta de fé. Porque se eu ajoelho, se eu peço uma oração, eu tenho que acreditar que Deus vai ouvir. Ou positivamente ou negativamente. Ele não esquece. As orações, irmãos, elas não morrem. Você pode morrer, mas a sua oração ela não morre. A resposta às vezes vem quando você está na sepultura. Sabiam disso? Então, liberto da falta de fé. Conosco está a nossa querida irmã Rita de Cássia, do Camise, e ela vai passar para nós essa mensagem. Bom dia, irmã Rita. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Peço a todos os irmãos que orem seus corações para que o Espírito Santo venha falar por mim e que tudo saia conforme a vontade do nosso Deus. Então, como nossa irmã Alexandra falou, hoje nós temos um tema de suma importância para nossas vidas. Nós, como cristãos, precisamos ter esse tema dia após dia nas nossas vidas, né? Então, como ela mesma falou, que o tema é liberto da falta de fé. Então, irmãos, iniciando esse tema, nós vamos lá em Mateus 8, 25 e 26, que diz: E os discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temes, homens de pouca fé? Irmãos, aqui essa introdução, eu busquei os discípulos, porque os discípulos eles eram homens que andavam com Jesus. E, independente deles andar face a face com Jesus, nós também andamos com Jesus. Nós precisamos ter essa fé verdadeira, que andamos com Jesus e que temos uma vida em comunhão com Ele dia após dia. Nós devemos cada dia mais nos aperfeiçoar, pedir para que Deus possa estar nos abençoando para que a nossa fé ela venha a ser aumentada. Porque em qualquer situação nós temos essa dificuldade de enfraquecer a nossa fé. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens que tiveram também motivos para fracassar sua fé. Mas temos muitos motivos também de que, mesmo com as dificuldades, mesmo enfrentando as provas, nós também temos exemplos de homens que não fracassou a sua fé. Um dos exemplos principal, dentro da palavra do nosso Deus, foi o exemplo de Abraão. Abraão, quando ele foi chamado para fazer a vontade de Deus, para deixar a sua família, o seu povo, ele não teve aquela dificuldade, aquela preocupação de deixar aquela família, tudo que tinha para trás. Ele creu, a fé dele foi fortalecida e assim ele fez a vontade do nosso Deus. E isso é o que nós também precisamos crer naquilo que Deus quer que cada um de nós façamos. Nós temos também um homem que deixou como exemplo, foi Noé. Noé, quando ouviu a voz de Deus, ele também creu que realmente era o Deus vivo em quem estava falando com ele. E a fé dele, por momento nenhum, chegou a fracassar. Mas nós temos uma nação que tiveram a sua fé bem fracassada. Foi o povo de Nazaré. Lá em Mateus 13, 58, diz: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Nós lendo essa passagem de Jesus, quando ele foi lá em Nazaré, aquela nação, eles não confiavam, não acreditavam que Jesus era o Cristo.
porque eles achavam por Jesus ter nascido de lá, eles não acreditavam nos milagres que Jesus estava fazendo. Então, foi preciso que Jesus se mudasse daquela cidade, porque aquela nação, aquele povo, não acreditava no verdadeiro Salvador, em Cristo Jesus. Então, isso quer dizer que nós somos também sujeitos a fracassar a nossa fé. Mas nós temos uma grande esperança que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está pronto a nos fortalecer, a nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Só precisamos crer. Lá em Marcos 11, 24 diz: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, essa é uma linda promessa que nós temos. É a promessa de que Jesus está pronto a nos atender, a nos fortalecer, a dar aquilo que nós precisamos. E quando nós oramos, crendo, tenhamos certeza de que realmente nós recebemos, porque Jesus não falha em suas promessas. Muitas das vezes, quando nós pedimos que não recebemos no momento, é porque Deus sabe o melhor para cada um de nós e também o momento certo. Então, nunca devemos duvidar, porque Deus nos dá promessas maravilhosas. Lá em Tiago 1,6 diz: Porém, peçam com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Então, irmãos, é uma comparação muito forte para nós, porque nós não sabemos para onde vai a onda do mar, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é comparado quando nós duvidamos daquilo que pedimos. Então, nós não podemos duvidar, devemos ter a certeza, confiar que o nosso Deus verdadeiro está pronto para nos dar, mas nos dá aquilo que é de melhor para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós pedimos achando que é o melhor, mas muitas das vezes não é o melhor para nós. E só Deus sabe o que é melhor para cada um de seus filhinhos. Nosso Pai Celestial sabe a nossa necessidade e sabe também nos dar no momento certo. Então, precisamos pedir sem duvidar que realmente o nosso Deus vai nos atender conforme a tua vontade. E lá em Hebreus 11, verso 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se separa e a prova das coisas que não se vê. Então, nós precisamos crer na fé verdadeira, naquela fé que um dia foi dada aos santos, porque sabemos que são coisas que nós esperamos, mas que nós não podemos ver. O exemplo, nós cremos que Deus está do nosso lado, que Jesus está ali nos ajudando, intercedendo por cada um de nós. Nós não estamos vendo, mas sentimos com a fé e com a certeza de que Deus está pronto para atender às nossas necessidades. Então, são as provas que nós não podemos ver, é o poder de Deus, as maravilhas que Ele tem mostrado para cada um de nós, e nós devemos cada dia mais confiar que somente Ele pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Mas precisamos cada dia mais crer no verdadeiro Deus, no poder de Deus, naquilo que Ele tem para cada um de nós. E lá em Hebreus 11:6, é bem claro que sem fé nada somos. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, aqui nós vimos que é bem claro
que se nós não tivermos a fé verdadeira, é impossível fazer a vontade do nosso Deus. É impossível conseguir o galardão eterno. É impossível conseguir a eternidade. Então, não vamos deixar que a nossa fé ela venha fracassar. Não vamos deixar que a nossa fé ela venha ser desanimada. Por isso, cada dia mais nós devemos buscar o nosso Deus, buscar estudar a palavra do nosso Deus, viver aquela vida em comunhão com o nosso Deus, porque quando nós deixamos de buscar, nossa fé começa a fracassar. Quando nós nos afastamos do nosso Deus, nossa fé começa a fracassar. E aí começa a gente ver as orações não serem atendidas e o desânimo, muitas das vezes, acontecer em nossas vidas. Mas o que o nosso Deus deseja não é que venhamos fracassar, não é que ele não quer que a nossa fé venha diminuir. Mas para isso precisamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Precisamos olhar o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Lá em Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o afronte, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, irmãos, é para quem nós devemos olhar. É somente para Jesus. É olhar aquele sacrifício que Jesus suportou por cada um de nós. Jesus, quando ele foi humilhado na cruz do Calvário, ele não pensou nele mesmo. Ele pensou em estar ali para nos dar essa oportunidade de salvação. Mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado, mas ele tinha aquela fé viva, ele tinha aquela certeza de que ele receberia a vitória. Nós devemos ter essa certeza, nós devemos confiar em que, mesmo em meio às dificuldades, nós temos uma vida eterna a ganhar. Nós devemos sentir aquele prazer em que Jesus sentiu, mesmo passando por aquele desprezo, mas ele tinha a certeza que estaria ao lado do nosso Deus. Como o texto foi bem claro, né? Diz, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nós devemos sentir esse mesmo sentimento que Jesus sentiu quando estava passando por dificuldade, quando estava sendo humilhado, quando ele estava sendo morto por cada um de nós. Ele não desanimou, ele não fracassou a sua fé. E sim, ele permaneceu firme, com a certeza de que Deus estaria ali e daria a recompensa. Esse momento foi somente para nos dar exemplo, para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Que cada dia mais possamos sentir esse desejo de que, mesmo em meio às dificuldades, nós devemos estar firmes nas promessas do nosso Deus. Mesmo nas dificuldades, devemos crer que Jesus, ele passou pelaquela humilhação, pelaquela dificuldade, mas nós temos também o mesmo privilégio. Lá em Tiago 1:2 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, irmãos, aqui nós vimos, né, a importância de permanecer firme na fé que um dia foi dada aos santos. Permanecer firme em meio às dificuldades. Assim como Jesus suportou a dificuldade de ser morto numa cruz, desprezado, humilhado, nós também devemos sentir esse mesmo sentimento, né? E aí seremos felizes, seremos bem-aventurados, mas precisamos suportar qualquer que seja as tentações, as dificuldades. E assim seremos
vencedores em Cristo Jesus. E lá em Marcos 9:23 diz: tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, tudo não é alguma coisa. Então, tudo que nós achar que é difícil, que tem a dificuldade, acharmos que não conseguimos, acharmos que ao orar, quando orarmos e não receber imediatamente essa bênção, mas nós devemos ter em nossa mente esse texto. Tudo é possível ao que crer. Porque, irmãos, quando nós deixarmos de crer naquilo que vivemos na pessoa de Jesus Cristo, com certeza nós vamos ter aquela grande falta de fé. E aí corremos o risco de perecer. Mas Deus está pronto para nos ajudar em todas as dificuldades. Então, lá em Isaías 55:6, nós temos uma promessa de buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos encontrar. Porque quando nós buscamos, nós sabemos que Ele está pronto para nos ajudar em qualquer que seja a dificuldade, em qualquer situação. Quando nós acharmos que não temos mais solução, não vamos achar que Deus nos abandonou, porque muitas das vezes somos nós que deixamos de buscar o nosso Deus. Então, vamos viver uma vida em comunhão com Deus, assim como aquela galeria da fé, né? Os heróis da fé, que tiveram muitos motivos para perder a sua fé, e Deus sempre ajudando e eles buscando, e foram vencedores. E hoje se encontra na galeria da fé, e que nós também possamos, né, a cada dia mais, buscar o nosso Deus, viver uma vida em comunhão com Deus, e a nossa fé, cada dia mais, ela possa ser aumentada, renovada, porque esse é o desejo do nosso Deus para com cada um de nós. E que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos buscar ao nosso Deus enquanto podemos achar. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para todos nós. E Deus nos abençoe. Amém. Amém.